Olá, queridos irmãos, boa noite mais uma vez. Estamos aqui com essa oportunidade de realizar a explanação doutrinária através do vídeo nesta quarta-feira, onde podemos nos reunir nessa egrégoре de amor, de paz, de alegria, onde podemos realizar essa comunhão de alegria, de fé, sempre pedindo aos bons espíritos a proteção para todos aqueles que necessitam, os nossos queridos irmãos, os nossos parentes, todos aqueles que porventura atravessam o nosso caminho, né? Que os nossos bons pensamentos, né, com essa energia maravilhosa que se faz nesses momentos que a gente consegue se reunir, nesses horários, possam chegar então até a todos aqueles que necessitam, né? E também pedindo sempre que essas boas energias penetrem o nosso corpo, né? Irradiem por todas as extremidades, né? Chegando até a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente possa ter um pouquinho de clareza nesses pensamentos, para receber as boas intuições daqueles que estão sempre nos protegendo, né? Através das boas vibrações, né? Dessa boa frequência, que a gente possa então receber tudo aquilo que a gente necessita para dar continuidade ao nosso caminho aqui na Terra enquanto encarnado. Hoje eu vou falar de um assunto que por vezes, às vezes é um pouquinho confuso, mas eu acho que no Livro dos Espíritos ele é bem claro, bem objetivo, que é o capítulo 3, né, no item 2, a lei do trabalho, né? E lá então nós temos algumas perguntas sobre a necessidade do trabalho e o limite do trabalho e repouso, né? Por se tratar de uma lei da natureza, o trabalho Kardec coloca como uma lei da natureza, né? E por se tratar dessa lei, ela deve ser respeitada e cumprida, né? Podendo ela, não sendo cumprida, né, ter a consequência, né, da lei de causa e efeito, né? Então é importante a gente ter isso em mente, de que o trabalho ele é uma lei e por isso deve ser cumprido. Mas quando a gente fala de trabalho, nós temos, enquanto encarnados, dois tipos de trabalho, na verdade. Nós temos o trabalho para a gente conseguir bens materiais, né? Essa foi a melhor maneira que os seres humanos até agora entendem que é a melhor maneira de poder viver, que é a troca, né? Onde nós vivemos numa humanidade, né? Num planeta que uns dependem dos outros, então a gente conseguiu realizar através disso, né, um sistema onde a gente consegue trocar essas habilidades, cada um com sua habilidade, né, atendendo uns aos outros. Não é assim que funciona? Né? Então, basicamente é isso. Né? Tudo começou quando alguém sabia plantar melhor, plantava-se. Alguém sabia caçar melhor, caçava-se. E aí depois trocava-se. Né? E assim tudo começou. Depois foi inventada a questão financeira, monetária, né? E aí a gente foi indo através deste processo, né, de trabalho, aonde a troca essencialmente ela foi sendo realizada. No Livro dos Espíritos também fala sobre os animais, que também trabalham, né? Os vegetais, que também trabalham. Mas esses seriam um tipo de trabalho diferente, obviamente, né? Muito para a sua sobrevivência, obviamente, né? Instintiva, sempre, né? E não consciente,
né? Mas também realizam trabalhos. Mesmo aqueles nossos queridos pets, né, que hoje não precisam trabalhar mais tanto, né, para conseguir comida, né, para sobreviver na selva ou sobreviver no mundo, etc. e tal, mas eles também têm os seus trabalhos, né, e que vai depois de encontro com o trabalho que é o segundo tipo de trabalho que a gente vai falar, que é de dar amor, dar carinho, né, para quem ali está próximo da gente, nos ensinando esse tipo de trabalho que é o amor. E então o segundo tipo de trabalho justamente é o trabalho espiritual, que os nossos queridos irmãos, né, desencarnados, podem realizar vários tipos de trabalhos, né, em prol do bem-estar da humanidade, né, também realizando esse tipo de troca, né? Então, a todo momento, nós conseguimos enxergar que o trabalho ele é essa troca, né? E, obviamente, a caridade é uma troca, né? Então, fora da caridade não há salvação. Como é que a gente realiza essa caridade, né? Trabalhando muito e trabalhando de várias formas, né? Podemos fazer o trabalho braçal, né? Podemos fazer o trabalho intelectual, né? Fazendo com que, com todas essas atividades, a gente aprenda, né? A gente se aperfeiçoe, né? Em determinadas tarefas, né? E para muitas dessas tarefas a gente precisa de preparo, obviamente, né? Então, olha como uma coisa puxa a outra. Olha por que isso é uma lei, né? Por que o trabalho é uma lei? Porque você tem toda uma conjuntura, né, que se junta, né, fazendo com que isso se torne uma obrigação, né? E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o trabalho como um castigo, né? Como se fosse algo punitivo, né? Algo que lhe atrapalha, né? É cansativo, né? E eu concordo em certa parte, nós termos esse sentimento, né, de insatisfação muitas vezes com o nosso trabalho, né, de cansaço, porque o sistema como um todo ele pode ser muito cruel, né? Mas se a gente começa a enxergar o trabalho como uma coisa que nós podemos fazer o bem ao próximo através do nosso trabalho, né? Por mais cansativo que ele seja, por mais difícil que ele seja, né? Eu acho que a gente pode sempre ter em mente de, puxa vida, eu realizando isso, eu vou estar ajudando aquilo, né? Com esse pensamento, talvez o trabalho seja menos penoso, né? Dentro do possível, é claro, né? Mas o importante é a gente nunca deixar de trabalhar honestamente, com os princípios morais, né? Realizando sempre, tentando realizar o bem dentro do nosso próprio trabalho, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente, né? A caridade ela pode ser feita de várias maneiras. Uma dessas maneiras é trabalhando, né? Trabalhando, ajudando, né? Se colocando à disposição a todo momento. É perfeito, né? É perfeito. A gente vai com certeza conseguir chegar a um ponto onde a gente entenda que o trabalho ele é gratificante, né? Ele é, por menos que a gente receba em troca por isso, o que importa, na verdade, é nós termos essa comunhão de que o trabalho ele é importante para a sociedade como um todo, né? E dessa maneira a gente consegue evoluir juntos, certo? E o limite para esse trabalho? Porque aí a gente passa, né? Aí, como todas as leis, como tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que é demais atrapalha, né? E o trabalho não seria longe disso, né? No livro Nosso Lar, né? No filme também, André Luiz ele entende
que ele precisa trabalhar, né? E que o conhecimento dele aqui na Terra não servia de muita coisa para onde ele gostaria de desempenhar tarefas, que era lá na colônia Nosso Lar. E aí ele então começa a realizar trabalhos diversos, né? Naquilo que tem necessidade de pessoas para ajudar, né? Ele entende que ele precisa trabalhar naquilo que tem necessidade, né? E aí ele começa a trabalhar pelos tais bônus horas para poder rever a família, né? E tudo mais. E nessa compreensão ele começa a entender que o mais simples trabalho é tão importante quanto o mais trabalhoso e complexo trabalho seja, né? Ou seja, o lixeiro ele é tão importante quanto o empresário bem-sucedido que ganha milhões. Os dois têm a sua função. E essa é a graça do trabalho. Só que no momento que a gente começa a trabalhar demais, né, não realiza o repouso, né, a gente começa a sucumbir, né, a determinados problemas que podem nos tirar do caminho da moralidade, né? Então, a gente pode começar a trabalhar demais para querer ganhar demais, né? E isso seria a ganância, né? A gente pode trabalhar demais para poder evitar determinados enfrentamentos dentro de casa, por exemplo, né? Conheço algumas pessoas, né, que preferem ficar na empresa, né, dentro lá da empresa, do que enfrentar os filhos, a esposa, né? É uma fuga, né, o trabalho. E diversos outros exemplos que nós temos de pessoas que trabalham e simplesmente trabalham demais e simplesmente não têm o seu descanso, né? Porque até mesmo os espíritos têm o seu descanso, né? Nesse livro, o último livro do Divaldo, onde ele coloca que as falanges vêm até a Terra para poder fazer todo esse trabalho dentro, né, da Covid, dentro dos hospitais e tudo mais, até eles descansam, né? Eles têm momentos que eles param o trabalho, normalmente à noite, né, onde esses outros espíritos que precisam de atendimento estão dormindo, né, estão também descansando, né, os enfermeiros, os médicos, e eles também descansam. Então, a importância do descanso, a importância do equilíbrio entre o trabalho e o descanso, ela é de suma importância. Assim como tudo na nossa vida, né? O equilíbrio é a essência, né? Então, dentro do trabalho não seria diferente, né? Então, nós temos que ter o equilíbrio no amor, equilíbrio no trabalho, equilíbrio na caridade, né? Porque senão a gente não vai conseguir trilhar o caminho com equilíbrio, na faixa vibratória ideal, né? Que seria uma linha reta, né? E não essas oscilações que a gente vive o tempo todo. Então, quanto menor for a curva da oscilação, mais lentamente ali o coração está batendo, tranquilo, sem muitos picos, né? É a mesma coisa. O trabalho ele tem que ser o suficiente para que você alcance aquilo que você entende como conforto, né? Para que você possa realizar aquilo que você deseja, né? Dentro de uma normalidade, dentro de um parâmetro que você entenda que seja o suficiente para você ter um bem-estar e ajudar, né, o máximo de pessoas possíveis. Esse seria o ideal de trabalho, né? E nunca se martirizar por estar ganhando pouco ou trabalhando muito e não ganhando nada. A gente sempre deve buscar o equilíbrio, né? E entender que estamos aqui em momentos diferentes, uns com mais responsabilidades, outros com menos responsabilidades, um com mais cargas
efetivas de trabalho e outros com menos cargas de efetiva de trabalho, porque eles provavelmente terão que fazer outros tipos de trabalho, né, para poder seguir em frente nessa vida. Então, não fique se martirizando e pensando muito, simplesmente realize o seu trabalho com amor, com paixão, né, com o entendimento de que aquilo ali pode sim lhe trazer muitas alegrias, se não nesse momento aqui, nessa encarnação, mas pode ser na próxima, né, com esse aprendizado que você teve. Né? Então, não vamos se culpar muito se o trabalho é bom ou é ruim. Vamos simplesmente realizá-lo com amor, né? E se porventura puder melhorar ou mudar, ou enfim, que assim seja. Né? Vamos estudar, nos preparar para isso. Acho que era isso. Esse capítulo ele é bem curtinho, mas muito importante, porque a gente define essa palavra trabalho com muita clareza, né? E a importância dela para o nosso dia a dia, né? Porque a ociosidade é o pior elemento, um dos piores elementos para que a nossa vibração baixe, né? E a gente seja atacado pelos aqueles irmãozinhos que também não entendem, não compreendem, né, a importância do trabalho, né, do amor, do perdão. Então, é importante que a gente se mantenha ocupado, certo? Aquele velho ditado não é muito correto, né? A cabeça vazia, oficina do diabo. E é exatamente isso. Por isso que é bom fazer essas explanações doutrinárias, porque a gente tem que estudar, trabalhar e poder estar aqui com vocês com mais essa oportunidade. Vamos agradecer quem tem trabalho, vamos ser gratos por aquilo que a gente já conquistou, pelos ensinamentos que esses nossos trabalhos nos deram, para que a gente possa seguir em frente feliz. E quem ainda não conseguiu, que tenha fé, né, se prepare, né, que com certeza trabalho virá para que você possa ter o seu sustento material. Fique em paz, todos nós. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja.